Os irmãos já estão decorando a sequência do nosso assunto? Eu estou repetindo a sequência todas as vezes. Eu quero que vocês saibam decor. A vida da igreja precisa ser marcada. Vida de que igreja? A nossa. Quais são as marcas que a nossa igreja deve ter? Por isso que eu quero que vocês saibam as marcas da igreja. Tá? 1 Timóteo, nós vimos no capítulo 1 que o tema prioritário, principal, é instrução doutrinária. No capítulo 2, nós vimos que é necessário ter homens de oração. Estamos falando de como a igreja funciona, o culto, como deve funcionar. Terceiro aspecto, a marca deve ser marcada pela padronização feminina na adoração. Entre vários aspectos que foi visto, nós vimos na vez passada demonstrando submissão. Essa submissão, ela é importante, por quê? Porque lá no Éden, Deus estabeleceu uma missão para o homem e a mulher estando na mesma missão, na submissão, de refletir a imagem de Deus nesse mundo, de reproduzir a imagem de Deus nesse mundo e de representar a imagem de Deus nesse mundo. Essa é a missão do homem, a qual tem que ser totalmente apoiada pela mulher, na submissão. E nessa submissão, a mulher tem que demonstrar essa submissão. Por quê? Porque a responsabilidade da palavra foi dada ao homem. Quando Deus deu a ordem para não comer do fruto proibido, ele deu para Adão. A mulher nem existia naquele momento. Em seguida vem o relato da criação da mulher, que quebrou esse aspecto de submissão, tratando daquilo que Deus ordenou com a serpente. E trouxe as consequências para que o esposo comesse do fruto proibido e toda a humanidade estivesse no estado caído, morto espiritualmente. No capítulo, em 1 Coríntios, nós vimos no capítulo 9 a respeito da liberdade cristã, onde Paulo dá seu próprio exemplo, aonde ele tinha o direito divino instituído por Deus de ser mantido, sustentado. E ele não usou desse direito, ele abriu mão desse direito em favor do evangelho e das almas perdidas. No capítulo 10, nós vimos os maus exemplos da liberdade cristã, o mau uso. No capítulo 11, nós entramos no domingo, aonde tem um aspecto ligado à demonstração de submissão da mulher no culto público. Não usar da liberdade cristã para subverter seu papel divinamente instituído. Quem instituiu? Deus. Exigindo a observância da tradição apostólica, tradição colocada por quem? Apóstolo Paulo. Do quê? Do véu, que representa o quê? A demonstração de submissão. Dentro dessa temática, nós vimos, põe lá para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Nós vimos que a ordem da criação exige isso. O quê? O uso do véu. Para isso foi designado pregador e apóstolo. 1 Timóteo,
capítulo 11, versículo 7. Não, errei. 1 Coríntios. Isso. Eu li o de cima. 1 Coríntios 11, 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, que foi feita da costela. 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, a ordem da criação exige isso. Esse é um aspecto. Qual outro aspecto? A presença dos anjos exige isso. Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Então, qual é a questão? O mau exemplo, o mau testemunho diante das testemunhas dos céus aqui na igreja. Que a Bíblia diz que toda a igreja tem um anjo presente testemunhando as ações e comportamentais da igreja. Então isso traz uma postura. Imagina só os anjos. Os anjos estavam lá no Éden? Estavam lá? Estavam. Viu Eva fazer o que fez? Viu. Viu as consequências? Viu. Tem visto todo o resultado disso? Tem visto. Então, é um escândalo para os anjos essa situação. Então, a presença de anjos exige isso. A ordem natural das coisas exige isso. Vamos lá, versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, que são os dois uma só carne. 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Todo homem tem uma mãe. 13. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? É próprio. Se é uma ordenança divina e algo exigido na tradição apostólica. 14. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Aspecto natural. 15. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, nós temos que entender que existem dois aspectos aqui ensinados. Um é a glória natural que Deus deu para a mulher, que é o cabelo, a mantilha. Outra glória é a glória espiritual. Um tem aspecto natural, que Deus deu, outro tem aspecto espiritual, divinamente instituído no culto, aspecto espiritual. Então, esse aspecto espiritual que está sendo levantado aqui. Por isso que no versículo 6, ele falou que se não for respeitado isso, já que a mulher não tem vergonha de não usar véu, então que raspa a cabeça, já fica careca, que é o versículo 6. Volta lá. 6. Portanto, se a mulher não usa véu, então não quer usar. Nesse caso, que rape o cabelo, já que a glória espiritual não está servindo, nem a natural não serve. Então, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se usar o véu. Simples, gente. Versículo 16. Esse tosquear aí é o que? Raspar, tosquear. Você falou que é raspar e tosquear, né? Isso. Tosquear deve ser curto, né? Isso. É que a mulher, ela não pode descobrir a nuca, igual porte masculino. Você está entendendo? Aonde que está o aspecto? Uma pessoa não pode ser vista na rua e ser confundida. Um homem com cabelo comprido nas costas, acharem que é uma mulher. Ou uma mulher com o cabelo tão curto que fica a nuca aberta, vão achar que é homem. É essa confusão que é levantada. Sim, mas eu pergunto, aqui também
Não, cortar é corte, tosquear é raspar. As duas coisas. Alguém já raspou a cabeça aqui? Tem que cortar o cabelo para raspar. Tá? É assim, Juninho? Lembraram, hein? Ai, ai. Esse último aspecto, como em todas as igrejas, isso é determinante, gente. É determinante por quê? Porque o argumento contrário, ele se prende a duas coisas. Primeiro, que é uma questão de época e de cultura da época naquele local. E como que fica a tradição apostólica, a ordem divina em as igrejas de Deus, não é a igreja de Corinto, no plural, as igrejas. Ou seja, não se sustenta o outro argumento. Não tem como sustentar. Outro argumento fica... Por quê? Agora, por que que eles interpretam dessa maneira? Por causa do sistema de interpretação, gente. Nós temos um sistema de interpretação, verso a verso, palavra por palavra, analisando o contexto da época, analisando a doutrina, analisando todos os fatores para ter o entendimento do texto. A interpretação feita pelos demais grupos é alegórica. Ela não trata assim verso a verso, palavra por palavra, não é desse jeito que ele interpreta. Então vai dar esses problemas. E eles acabam sendo influenciados pelas influências do tempo. Muda-se o país, muda-se a cultura, muda-se os costumes, muda-se os usos, muda... Gente, então a palavra de Deus, ela perde seu caráter eterno. Ela não pode ficar à mercê do homem. Tem que ser à mercê da vontade de Deus. Essa é a questão. Muito bem. Então nós vimos aqui a quebra de uma tradição apostólica no meio cristão, o uso do véu. Agora, dentro ainda do mesmo capítulo, nós vamos ver a outra tradição apostólica sendo violada. A primeira tradição apostólica violada foi o uso do véu. A segunda tradição apostólica violada está sendo a prática da ceia do Senhor. Vamos lá. Versículo 17. (17 ao 19). Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que está acontecendo aqui? Divisão no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é necessário o quê? Comunhão, unidade. E aqui, qual o problema que eles estão gerando? Divisão. Partidos. Ah, eu sou do partido do Juninho. Não, eu sou do partido do Louro. Ah, eu sou do partido do pastor. Vamos lembrar que 1 Coríntios era essa discussão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Então, a primeira questão que estão quebrando, a unidade da igreja. E a unidade quebrada por causa de que problema que está ocorrendo aqui? Primeiro, a atitude natural do ser humano pecador, egoísta. E a segregação. Fazer diferença entre uma pessoa e outra. E isso vai ficar claro nos próximos versículos. Ok? Vamos ver isso. Versículo 20 ao 22.
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? 21. Porque, ao comerdes, cada a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha só. O que estava acontecendo? A prática de culto era diferente do nosso sistema. Eles iam, passavam o dia praticamente juntos. Então eles almoçavam juntos. Só que era tipo juntar panela, todo mundo leva comida para juntar lá. Mas só que eles não juntavam. Um levava comida, né? Ele levava lagosta, camarão, vinhos premiados, né? O outro, coitado, chegava lá de uma banana. Então, uns enchiam a pança, os outros passavam fome. Então, não era o junta a panela que a gente fala. Vamos juntar as panelas? Não. Eu levo essa comida, mas eu como. Né? Isso estava acontecendo. E isso, para o meio cristão, é patético. Olha o versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Ou seja, o comportamento da igreja de Corinto estava patético. Um testemunho péssimo, entre eles mesmos. Então, note, a tradição apostólica que estava sendo violada, qual era? A ceia. Estavam fazendo do momento de comunhão, divisão, atitudes egoístas, desprezando pessoas, tá? Lá em Corinto. Versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Agora note, o apóstolo Paulo primeiro deu um puxão de orelha. Agora ele vai trazer a tradição que ele está entregando. Por que o apóstolo Paulo está entregando a tradição da ceia aqui, meus irmãos? Só para vocês entenderem. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Estão na festa judaica da Páscoa, onde tinha todo um simbolismo para a nação de Israel, que era a libertação do Egito. E Jesus, nesse momento, ele está mudando o simbolismo e mostrando que aquilo era a sombra de algo maior, que era o seu próprio sacrifício. Esse é o meu corpo. 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Muito bem. Mateus 26. Existia igreja cristã? Não. Então, esse texto tem a ver com o quê? Com os discípulos, que são judeus. Estão compreendendo isso? Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Está estendendo o memorial da ceia para a igreja, em 1 Coríntios, que é a tradição apostólica que ele está entregando. Até então não tinha isso, ele está fazendo isso para a igreja. Volta lá no nosso texto.
E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O que o apóstolo Paulo está relatando aqui? O texto de Mateus. Só que ele está abrindo este memorial para quem? Para a igreja. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. De novo ele repete: em memória de mim. O que é a ceia do Senhor? Um memorial. Que se tornou uma tradição apostólica. Para quem? Para a igreja. Estão compreendendo? Muito bem. Por que a igreja participa? Porque a obra redentora de Jesus foi para salvar quem? O mundo. Para que todo que nele crê, não importa se judeu, não importa se gentil. E aquele que crer dentro da dispensação da igreja é o quê? Igreja. Tanto o judeu crente como o gentil crente é igreja. Então ele está estendendo a obra de Cristo, a nova aliança no seu sangue, como um memorial da igreja. A igreja comemora a Páscoa só na data de Páscoa? Não. Por quê? Porque é um memorial da obra de Cristo. Estão percebendo que aqui está a diferença da Páscoa judaica e da nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E este memorial pode ser feito toda semana, ou todo mês, ou cada período, ou uma vez por ano, não importa, é um memorial. Deixa eu ver aqui o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando é que Ele vai vir para a igreja? No arrebatamento. Quando é que Ele vai vir para Israel? Isso. Volta lá em Mateus 26 e nós vamos ver que tem diferença nesse texto. Aqui até que Ele venha, igreja. Agora vamos ver Israel. 26, põe 28. Isso. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco aonde? No reino de meu Pai. Qual a promessa do reino terrestre para quem quer? Israel. Para nós é uma promessa o quê? Uma pátria celestial. Estão percebendo a diferença dos dois textos? Muito bem, pode voltar lá no texto de Coríntios. Tudo isso, quem é que passou a tradição da ceia para a igreja? O apóstolo Paulo. Está aqui o texto, só tem esse texto. Puxa, mas só tem esse texto sobre ceia? Sobre ceia, para a igreja é só esse. Só esse. É isso que eu quero que os irmãos vejam. No mesmo capítulo 11, que fala que o véu é uma tradição apostólica. Ah, mas só tem esse texto. Para a ceia também está só esse. Por que tem que tratar diferente? Estão percebendo? No mesmo capítulo. Muito bem. Versículo 27. Quais as implicações contra os cristãos que participam de maneira errada na ceia do Senhor? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como que deve se participar? Dignamente. Lavado pelo sangue de Jesus, confesso em plena comunhão. Do contrário, não participa. E o véu? Não adianta a mulher pôr véu se ela não é submissa. É hipocrisia.
Não, ela não deve comer, diferente. Tem igreja que proíbe as pessoas de participar na ceia. Não é o que o texto está falando. A pessoa tem que participar dignamente. É. O texto vai esclarecer isso. O próximo versículo vai esclarecer. Veja aí. O próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que estiver em pecado, o irmão estiver em pecado, ele se conscientizar disso. Isso. Arrepender do seu pecado. Isso. Ele com Deus. Isso. Ele pode participar. Agora, se ele fica quietinho e participa da ceia em pecado, ele está participando indignamente. Só que quem vai julgar isso é ele mesmo. Examine-se. Esse é outro problema. As igrejas proíbem as pessoas de participar da ceia. O membro, está entendendo? Ah, o membro está sob disciplina, está proibido de participar da ceia. Não é a igreja que proíbe. É ele mesmo. É ele que se examina. Essa é a questão. Agora, só que tem uma coisa. E se a pessoa quer enrolar Deus? 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E tem que ser só batizado também para participar dessa. Sim. Sim, porque daí tem que ter uma identificação com o corpo de Cristo. Está entendendo? Só que é muito sério o aspecto da ceia. Porque a pessoa tem que ter este autoexame para não tomar juízo sobre si. A questão da ceia é muito séria. Mulheres, não é menos sério o negócio do véu, viu? Não é menos sério, porque se mostra insubmissão da mesma maneira, que é a questão que é tratada. Demonstrando submissão. Por isso que eu falei, ninguém é obrigado a batizar, ninguém é obrigado a comer a ceia, ninguém é obrigado a usar o véu. Mas é uma orientação divina e uma tradição apostólica. É uma questão de obediência. Ninguém obriga. Aconselha. Pastor, essa parte que fala, como bebe juízo para si, não necessariamente está ligado à condenação eterna, né? Não tem nada a ver com condenação eterna aqui. É o próximo versículo, boa pergunta. Vamos lá. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. O que estava acontecendo com a igreja de Corinto, por eles estarem participando indignamente? Tinha pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas mortas, porque tomaram juízo para si. Estão vendo a seriedade? Então a questão não é para a eternidade, é aqui, agora. Morte tudo físico aqui. Fraqueza física, doença física e dormir é o termo usado para crente quando morre. Você está entendendo? Então esse texto, ceia, é para crente. Só que se o crente participa indignamente, ele toma juízo sobre si. Que juízo? Fraqueza, doença e morte. Então, é uma coisa muito séria isso, porque a disciplina, ela é dura, é firme e vem de Deus. Por isso que examine-se o homem a si mesmo. Não é a igreja que examina ele. Porque ele vai responder diretamente com Deus, não é com a igreja. 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está falando, não é para vocês julgarem entre vocês, não. É com Deus. Porque o homem, ele dá jeitinho de pôr pano quente, de aliviar. Não, isso Deus está tratando.
E é muito sério, meus irmãos. Certas mortes repentinas, às vezes do nada, precisam ser verificadas, às vezes, se não tem juízo. (32) Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está vendo? Não é condenação eterna. É um juízo aqui, nesta vida, nessa terra. No físico. Eu creio que muitos já participaram de várias ceias e talvez em várias igrejas. É muito difícil alguma igreja levantar essa questão do juízo físico. Mas é o que ele está exortando. Aí que você vê a pessoa participar da ceia e não ser avisada que tem um juízo físico, e ela, para não ficar chato diante dos outros, eu não vou tomar, e toma, daí a coisa fica pior. É por isso que eu fiz a pergunta, porque nas outras vezes, né, que eu vejo a Santa Ceia, assim, eles passam lendo do 23 ao 34, né, no capítulo 11 de Coríntios, só que eles só passam lendo e explicam o procedimento, mas não explicam detalhado, né, versículo por versículo, e acaba passando. Explica só a parte do pão e do cálice, só, né? É isso que normalmente ocorre, mas a coisa é mais séria. Até seria interessante que na participação da ceia houvesse um tempo de confissão, de acerto, de propósitos, para que a pessoa participe dignamente, tenha oportunidade de acertar as coisas. Porque às vezes é mais fácil até não participar da ceia. Mas o melhor caminho seria o quê? Aproveita o momento, demonstra arrependimento, demonstra mudança, põe um propósito novo diante de Deus e participa da ceia. Mas com mudança, a partir daquele momento. A partir daquele momento. Não é só um negócio assim superficial, porque ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Então, estão percebendo? A vida da igreja precisa ser marcada. E aqui vem duas tradições apostólicas colocadas no capítulo 11. E que trabalha com a questão da liberdade cristã. Ninguém é obrigado. Mas é da vontade de Deus. Você não é obrigado. Mas experimente seguir o caminho errado, vai ter que lidar com ele. Foi instituído depois de Cristo. Mas bem depois, é Paulo, né? Coríntios. Aí estamos aí perto do ano... Igreja. É carta, né? 1 Coríntios é carta de igreja. Não. Não. O judeu tem a Páscoa judaica, a Páscoa, que tem uma vez por ano. Que é o texto de Mateus 26. Entendeu? Aqui não. Aqui é um memorial da igreja. Ele não precisa ser na Páscoa. É um memorial que nós devemos manter fresca na nossa mente, a obra de Cristo. Por que tem esse memorial? Para lembrarmos a obra que Cristo fez para nos salvar. Agora, se eu participar indignamente, eu estou desprezando a obra de Cristo na minha vida. Esse é o ponto. Então, eu estou pegando uma sequência para que vocês vejam que é um pacote. Qual que é a marca da igreja? Como que deve funcionar? Qual que é a estrutura da igreja? É essa. Como que nós vamos lutar para fazer essa igreja funcionar? Desse jeito. Por quê? Porque na palavra de Deus está falando que é assim. Simplesmente acatar o ensino. Agora, não podemos ficar em nossas mentes pensando, não, isso é coisa do passado, não, isso é coisa da congregação, não, isso é coisa... Não é coisa nenhuma. Isso é o que está na Bíblia que nós estamos lendo e estudando. Ah, mas eu não concordo.
A pessoa tem a liberdade cristã de não concordar. Só que ela responde não é para mim. Eu estou aconselhando que faça. E dentro da liberdade cristã, a pessoa pode trazer para mim, traz um texto bíblico, explica para mim. Eu estou aberto. Eu estou mostrando que estou aberto. Eu não tinha compreensão desse item antes. Tenho agora. Se eu tivesse antes, eu tinha mudado antes. Como foi no batismo. Como foi no batismo adulto, batismo de criança, eu mudei várias. Como foi em doutrina. Quando nós estamos nos adequando à palavra de Deus, por que Deus deixou a Bíblia, a palavra dele? Para nós nos adequarmos a ela. Agora não, o homem fica lutando com a palavra de Deus, defendendo tradições humanas, e não tradições apostólicas. Aí nós vamos ter problema. Mas o argumento deles eu já expliquei. É ligado ao tempo e à cultura. A Bíblia não é ligada nem a tempo nem à cultura. A palavra é eterna e independe da raça. Então, nenhum dos dois argumentos sobrevive. Muito bem. Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Unidade, comunhão, respeito. 34. Se alguém tem fome, coma em casa. A igreja não é restaurante. A fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Estamos tendo nossos momentos de célula. Termina a reunião, tem os comes e bebes. O que é o principal lá? Reunião ou come e bebe? Reunião. Embora come e bebe é gostoso, né, Juninho? E Juninho? É muito bom. Mas qual é o principal? A comunhão. Por que nós estamos fazendo a célula? Exatamente para que nós tenhamos um tempo mais de perto, uns com os outros, um conhecimento maior. Conhece a pessoa, muitas vezes a família, familiar que está presente lá, amigos. Vamos tentando ampliar os relacionamentos, aprofundar. Esse é o alvo. Agora, naquele tempo tinha prédio, igreja? Não. Aonde eram as reuniões? Ao ar livre, lá no pátio do templo, ou de casa em casa, como é célula. Então, puxa, a reunião na casa a célula era um culto? Célula é um culto, só que é um culto do lar. O culto é mais fora da casa, é mais celebração. Tem mais pessoas, o ambiente assim não pertence a uma pessoa, pertence a todos, então a coisa mais em comum. Então, o que nós estamos lutando por fazer? Marca. Por que as marcas são importantes, meus irmãos? Nós estamos num momento de transição política, para melhor ou para pior, não sei. Está se fazendo necessário uma transição religiosa. Por quê? Porque só pelos textos que nós estudamos, dá para ver que a maior parte das igrejas não estão se adequando aos textos. Não é por causa disso que a gente vai se medir pelo outro. A gente tem que se medir pela palavra. E pela palavra é isso aqui. Nós precisamos de instrução doutrinária, precisamos ter homens orando. Não é que mulher não ora, gente. Mas a responsabilidade, de novo, do homem. O homem tem que ter essa responsabilidade. As mulheres têm que estar padronizadas na adoração.
Isso envolve vários fatores, como nós vimos. E esses fatores são vários. Nós vimos que envolve a vestimenta, a indumentária, o enfeite, o bom senso e a demonstração de submissão. Então, são vários aspectos que precisam ser visualizados no culto pelas mulheres. Agora, o que não pode acontecer é o que às vezes acontece. Não se falando da nossa igreja, mas o que eu tenho visto. Muitas vezes as mulheres têm a roupa de ir na igreja e têm a roupa que não é de ir na igreja. Só que aquela que não é de ir na igreja não serve para ir na igreja, então tem algum problema aí. Porque o bom senso, a decência, tem que ser mantido dentro e fora. Tá? Então é algo que precisamos estar observando. Por quê? Para agradar o pastor? É para me agradar, gente? É questão de obediência, de se colocar debaixo da mão de Deus, dentro da vontade dele. Nós não estamos aqui para cultuar, para adorar? É esse o alvo a ser buscado. Ok? Então, hoje nós concluímos o capítulo 11. Essa questão da liberdade cristã e do culto ainda vai até o capítulo 14, tá? A gente entra no capítulo 12 no próximo estudo. Tá bem? Ok. Vamos ficar em pé? Juninho, você vai fazer essa oração? Pai, nós agradecemos aqui pelo local, Senhor, aliança contigo, a gente vai colocar aqui nossas vidas, Senhor, para poder louvar, Senhor, e o Senhor venha receber as louvores no coração perfeitamente, Senhor. Creio que o Senhor tem grandes planos para nossas vidas, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Mas esses planos é para conforme a Bíblia, Senhor, para a gente poder louvar a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por Deus dar a vida do Senhor Davi para nos ensinar e abrir nossos olhos, Senhor. Isso te peço nesse santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que faz parte desse memorial que acabamos de estudar, Deus, e que se faz presente em nós, na pessoa de Deus e do Espírito Santo, que tem nos consolado, nos ensinado, e é o nosso selo até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, meus irmãos? Célula, amanhã, então, 19 horas. Vai ser lá na sua casa. Lá embaixo ou em cima? Vai ser em cima? Tá ok. Então, na casa do